Eu achava que eu não tinha histórias, na verdade. Eu achava. Porque eu era recém-formada, isso aqui não é que história, né? História do quê? Assim, da minha área eu não sei, eu migrei de área, então que história eu venho contar? E assim, foi um tiro total na escura, assim, porque eu não tava as questões abertas nem nada, tipo, uns 3 semanas. E eu mandei mensagem, adicionei, conversei, me apresentei, ok. E daí no dia seguinte ela mandou, era a gestora da vaga, nem era RH, recrutadora e tal. Me respondeu, assim, olhou meu perfil, eu vi que, né, que olhou, e me chamou e falou: a gente encerrou, mas eu tenho um horário para falar com você na quinta-feira. Ah, porque eu consegui o emprego, a vaga que eu queria na empresa que eu queria. Exatamente, assertivo, assim. Olá, está começando mais um podcast dos Dedicados Especialistas, uma conversa com alunos e alunas do PRH que conseguiram emprego com as técnicas que eu ensino por aqui. Tudo bem, Lu? Tudo ótimo com você. Adoro que vocês falam assim, tudo ótimo. Ai, que bom, então tá bom mesmo. Tô bem, tô muito bem, Lu, tô muito bem. Ô, Lu, você conseguiu emprego com as técnicas e o método PRH? Sim, graças a Deus, tudo certo. Consegui em 3 meses, um pouquinho a mais, mas, nossa, valeu a pena. Que legal. Quando você fala que valeu a pena, foi por quê? Ah, porque eu consegui o emprego, a vaga que eu queria na empresa que eu queria. Exatamente assertivo, assim. Olha só, a vaga dos sonhos na empresa dos sonhos. Exatamente. Então valeu Que cada legal, dia. que legal, Lu, que legal. E para deixar claro para as pessoas, você é de qual área? Eu sou da engenharia de materiais. E foi uma vaga de engenheira? Foi uma vaga de analista, mas total oportunidade de crescer na área. Total, total. Eu não sei se você lembra, mas eu fiz engenharia também, né? E é normal assim, meus colegas eu vejo começam realmente ali como analista, e aí depois, dentro da empresa, vão crescendo ali dentro da área e, quem sabe, né, tendo cargos ali de engenharia, consegue também. Mas que bom, Lu. E me conte, quando você me conheceu, você estava desempregada ou estava empregada? Então, quando eu conheci, eu estava desempregada. Tá bom. Eu era recém-formada na faculdade, eu me formei em janeiro, final de 2000, de dezembro de 24, colei grau em janeiro. Sim, E, como eu falei, eu me formei em engenharia, não fui efetivada no estágio, apesar de fazer um ótimo período de estágio, entregar bastante projetos e tal, eu estava confiante que ia conseguir, mas infelizmente por motivos externos eu não consegui. Então foi um baque bem grande ah, pessoalmente, em área de trabalho e tal. Então, aquela famosa assim, né, o formar desempregado, né? E é meio ruim isso, né? Mas foi o que top. aconteceu. Eu fiquei E um como é pouco. que foi para você esse início de ano aí sem emprego, sem faculdade, sem ter um norte? Como é que foi? Ou foi uma mistura assim de felicidade por estar formando, né? Engenharia não é fácil. Foi assim, anos bem intensos na minha vida. Eu desisti, tá? Eu perdi calcular 3 vezes. Então, o cálculo é experiência para incrível para todo mundo, né? Sensação. Mas foi assim um alívio, felicidade, mas ao mesmo tempo assim foi bem frustrante e triste, né? Pelo fato de eu me formar desempregada, porque assim Sim, a gente forma em turmas, né? E a gente vê eu via meus colegas, parte deles também formados que não conseguiram ser efetivados. E outros colegas que estão super bem, foram efetivados ou conseguiram um trainee e tal, estão voando na carreira deles. Então, eu fiquei bem frustrada porque eu achava que eu ia ser efetivada sim. e não consegui. Então, foi assim, um baque grande, foi colação de grau, formatura, então foi aquele misto de emoções. Mas eu fiquei uns 2 meses, assim, até final de fevereiro, bem na bad, assim, sabe? Sim. Aí eu decidi assim, não, bora, né, correr atrás, né? Não vai ficar só lamentando, é ruim. Então, assim, eu aproveitei também para descansar, não só, né? Curti um pouco a minha família, porque o final da faculdade era matéria, era TCC, era Sim, sim. estágio, loucura. Então, aí eu comecei a arrumar o meu currículo
e fazia assim, sei lá, uns 5, 6 anos que eu não tinha feito isso. Então, eu arrumei ele do jeito que eu achava que estava certo, né? Chegou a ver algum vídeo na internet, tipo, de alguém, ou pegar algum modelo de Canva, sei lá, alguma coisa assim? A princípio, não. Eu tinha um modelo que eu usava, tradicional, Entendi. assim, um clean, objetivo, mas é bem padrão. Tá bom. Mas assim, era não um padrão, mas era um ultrapassado, né? Era sei lá, acho que o último currículo que eu fiz foi em 2015 para conseguir um emprego, 14, 15, muito tempo. Depois eu sempre fiquei empregada até trocar de área e entrar para a faculdade. Porque eu saí da administração e fui para engenharia, tem esse detalhe. Olha só. Então, então, assim, eu arrumei do jeito que eu estava acostumada. Arrumei, atualizei o LinkedIn, coloquei minhas extensões da faculdade e tal. Então, eu falei, eu achei que estava bom, comecei a disparar currículo. Google, vagas, as empresas da minha cidade, né, da minha área. Sim. Então, e foram assim, sei lá, foi final de fevereiro, março, abril, mais ou menos comecinho de abril, uns 2 meses e meio, assim, nessa pegada, assim. E assim, se foi assim para 5 entrevistas, foi muito, foi muito, assim. E eu ficava muito frustrada, porque tem esse negócio, tipo, eu sou uma pessoa meio, acho que até mas eu sou bem segura. Então, quando eu me formei, esse negócio de engenharia, eu ficava com aquele negócio na cabeça, tipo, engenheira, mulher, aí vem aquela coisa de preconceito e tal, assim, porque querendo ou não, a gente tá em 2025, mas ainda existe, Ainda infelizmente. tem na indústria, sim, sim. Ainda tem, ainda mais em indústria mesmo, que é o meu foco. Sim. Então, assim, eu ficava duvidando de mim mesma bastante. Falei, será que é isso, que isso, aquilo? Será que eu mudei, fiz bobeira? Então, daí eu falei, não, vamos botar a cabeça no lugar, de novo, respirei fundo, comecei a pesquisar. Aí eu comecei a ver vídeos, comecei a ver, é, sei lá, comecei a pesquisar sobre, usava o GPT, falar o que você aconselha, alguns sites e tal, comecei a pesquisar sobre. Você usou o ChatGPT, um dos erros que a gente comenta lá no curso gratuito. Sim, 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 tudo isso. Então, assim, comecei a pesquisar bastante e eu comecei a achar não era um curso, mas era tipo assim, vender aqueles currículos prontos, modelo, né? Sim, sim, sim. Então, para ver qual que é o que passa no algoritmo, isso, aquilo e tal, adquiri um para ver como funciona, o que eu estava fazendo de errado. Então, era um investimento pequeno, então, que dava no meu bolso, porque eu estava desempregada. Então, eu fiz esse investimento, vi que eu estava errando bastante. Eu falei, nossa, mas é assim? Eu falei, beleza. Eu mudei bastante até. E eu comecei a disparar de novo, por mais algumas semanas, assim, umas 2 semanas. Vi que melhorou um pouco, mas não esperava. Aí eu falei, então talvez o erro não seja eu, Luana, seja o que Uhum, eu tô fazendo, né? Como eu perfeito. tô me vendendo pro mercado, né? Total. Então eu comecei a pesquisar mais, começar e tal, tal, tal. Aí eu comecei a ver os cursos para melhorar o currículo, cursos para entrevista e tal. Falei, fiquei muito curiosa. Aí fui pesquisando sobre várias opções e duas me chamaram muita atenção, muita atenção. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu gosto de ser muito assertiva em tudo que eu faço, graças a Deus. Total. Então, uma que foi um X, que era mais focado na área da engenharia, na área técnica. Então, assim, cursos que um engenheiro precisa saber, cursos disso, Aham. aquilo e tal. Eu achei muito bom, eu me inscrevi para assistir a live também, assisti e tal, aprendi bastante, me interessou bastante.
E aí eu conheci o PRH também, que me chamou muita atenção por Foi dois pelo motivos. YouTube, então, que Pelo você YouTube, me conheceu. no Legal. YouTube. Por dois motivos. O primeiro motivo é pelo fato de você ser um recrutador também. Então, assim, me chamou muita atenção. Eu falei assim, será que eu comecei a me indagar? Será que eu preciso mesmo de algo técnico? Ou talvez eu preciso olhar o processo seletivo aos olhos de um recrutador? O que, que os recrutadores precisam, o que, que eles estão procurando no mercado para achar eu, Luana? Entendeu? Porque eu tenho que confiar no que eu aprendi, no que eu vou aplicar no meu trabalho. Então, isso me chamou muita atenção. Eu me inscrevi também para assistir, acho que foi uma live de 2, 3 dias, eu não lembro. Sim, sim. Me inscrevi e eu anotei, assim, como se fosse aula, assim, assisti tudo. Como Anotei se todas fosse as aula, não dicas. era aula não, Lua? Aí o pessoal vai Não, falar, esse é. menino é marqueteiro, ele faz um curso gratuito para não ensinar nada. Eu aprendi muito, 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 Que muito. legal, E, assim, anotei tudo, 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 que tudo. legal. Peguei todos os links, estudei bastante. Aí, no terceiro dia, você explicou sobre o método do O PRH. PRH, sim. Aí, se eu não me engano, aí vem um segundo motivo, que foi um motivo, assim, que me fez fechar sem pensar duas vezes. Que daí, no segundo dia, eu não lembro exatamente do conteúdo da live, mas eu assisti a live já mexendo no currículo e mexendo no LinkedIn, anotando tudo. E daí eu comecei a olhar as vagas, né? Eu não mexia muito no LinkedIn. Ele era, Sim. assim, era e não era atualizado. Então comecei a mexer com suas dicas e tal. E eu encontrei uma vaga num determinado lugar e perto, numa cidade próxima, vizinha da minha. Eu falei, nossa, interessante. E era uma vaga que não estava na aba vagas, né? Era uma vaga que eu procurei. Olha E só. daí eu vi que um detalhe, assim, tinha muito meu perfil, e só que as vagas estavam encerradas. Tipo, fazia uns 3 semanas. Aí eu olhando, eu falei assim, nossa, mas tem tanto a ver comigo. Aí eu, depois das dicas que você deu na live, eu adicionei a pessoa e apliquei. Aí eu falei Olha só. assim, aí, assim, no dia Olha só uma seguinte, coisa, Lua, que legal. Na aula 2 a gente fala sobre a teoria dos 4Ds, de não ser discreto, né? E aí sim, você pegou já o da aula 2 do curso gratuito e falou, não vou ser discreta. exatamente, Que legal. exatamente. E assim, foi um tiro total na escura, assim, porque eu não tava as inscrições abertas nem nada, tipo, uns 3 semanas. E eu mandei mensagem, adicionei, conversei, me apresentei, ok. E daí no dia seguinte ela mandou, era a gestora da vaga, nem era RH, recrutadora e tal. Me respondeu, falou assim, olhou meu perfil, eu vi que, né, que olhou, e me chamou e falou: a gente encerrou, mas eu tenho um horário para falar com você na quinta-feira. Você topa tal horário? Eu falei: nossa, sim. E assim, eu fiquei em choque. Eu fiquei em Que choque. legal. Eu fiquei em choque. Eu falei: meu, e não é que funciona mesmo? Não são só os dedicados Aí, especialistas que ele mostra que funciona, né? Quem aplicar, consegue também. sim. Aí, assim, funciona. Aí, assim, eu fiz entrevista. Mas assim, eu fiz com o que eu já estava habituada, né? E assim, isso já tinha feito os 3 dias de live, eu já tinha decidido que eu já ia fechar. Mas sei lá, eu vou do mesmo jeito e tal. Aí eu comecei na entrevista, assim, eu tava muito acuada, muito ansiosa. Mas quando ela viu meu currículo e tal, assim, ela até falou assim, então, eu tava vendo o seu currículo e daí isso, assim, eu sou uma pessoa que pensa muito, sabe? Sou muito overthinking. Eu já imaginei 300 mil cenários dela falando algo ruim, algo negativo.
Em meio segundo, eu pensei isso na minha cabeça. Só que daí ela falou assim: eu vi isso, no seu currículo e você tem uma experiência sólida no seu currículo de experiência na vaga. Eu falei, daí eu tentei não transparecer, espero que não transpareceu, mas eu fiquei incrivelmente surpresa. Eu falei, nossa, meu, assim, aí eu pensei, se eu não passasse, com certeza, assim, eu ia fechar o PRH e tal, assim. Aí lembro que eu entrei em contato, eu acho que eu conversei com você, eu mandei mensagem enquanto tava, eu falei assim, olha, aconteceu isso e tal. Aí, tantos dias depois, você mandou mensagem falando que você, para você fechar, quando você vai entrar. Aí eu falei, só tô esperando o cartão virar do meu anjo. Aí, assim, eu tava, como eu falei, eu tava desempregada e tal, assim. Então, eu não tinha um dinheiro para investimento. Então, foi um anjo que me emprestou um cartão e tal, assim, uma pessoa que eu agradeço muito, muito, assim, ela acreditou em mim, então me ajudou nessa parte e eu fechei, assim, falei, ah, vamos, né? Aí eu entrei no PRH, tipo, foi no penúltimo, último dia, mas aí foi. Aí eu comecei o Caramba, meu. Lu. Ô, Lu, e uma curiosidade. Tem muita gente que acompanha a gente no curso gratuito também, que também está numa situação financeira difícil, também está desempregado. A gente até fala sobre a questão do investidor anjo, mas tem gente que fica um pouco de receio e tal. Se você se sentir confortável, como é que foi que você passou confiança para o investidor anjo ali, de que realmente era um investimento, né, e não um custo que você ia ter? Então, o meu anjo, ele acompanhou eu na faculdade, então sabe o que eu tinha feito, então me acompanhou na área do meu estágio, sabe os projetos, o meu TCC, então acredito que ela sabia o que eu era capaz. E assim, quando eu conversei, assim, falei, eu transpareci assim que eu falei para ele assim que era o que estava faltando, como que eu iria me colocar para vender o meu peixe. Eu acho que era isso, eu falei para ele assim que era isso que estava faltando, porque eu sei da parte técnica, mas eu não conseguia passar isso para os recrutadores, que às vezes eu nem chegava na etapa do gestor. Então, às vezes eu nem era selecionada para conversar com o recrutador. Então, assim, eu conversei muito e essa pessoa, assim, não hesitou nem um pouco, assim, acreditou muito Que em mim, eu legal. agradeço muito nela e deu tudo certo. Que bom. Contou, né, que você conseguiu um emprego para ela. Contei, não, foi a primeira pessoa. Que bom. Coisa boa, coisa boa. Aí você Sim. entrou no PRH e qual foi a diferença que você percebeu do conteúdo que tem no PRH para o YouTube? Você que maratonava o YouTube. Tem diferença, não tem? É mais profundo? O que que você achou? Olha, primeiramente, assim, total diferente. Principalmente a parte da primeira parte do curso, da parte do autoconhecimento. Então, são aulas, assim, muito reflexivas, né? Então, assim, só o autoconhecimento, eu acho que foi umas 2, 3 semanas. Então, foi, assim, o que eu mais, assim, demorei para fazer. Mas que bom que eu demorei. Então, assim, eu botei no papel, assim, todas as minhas experiências, tudo da minha vida inteira. Porque quando Legal. eu comecei a assistir, e assim, eu assisti com as lives e tudo, assim, eu achava que eu não tinha histórias, na verdade, eu achava. Porque eu era recém-formada, que isso aqui não é que história, né? História do quê? Assim, da minha área eu não sei, eu migrei de área, então que história eu tenho para contar? Então, essa etapa foi primordial, porque depois que eu realmente peguei para fazer, assim, tal, e eu peguei um caderno, peguei um lápis, comecei a anotar tudo, escrever tudo, assim, meu, aí eu vi, eu tenho muita história mesmo. Então, a partir disso, só depois que nossa, eu fiz muito esse assisti umas 3, 4 vezes. Aí eu fui pro próximo, que foi para arrumar o LinkedIn, arrumar o currículo e tal.
Então, aí nisso foi umas 3 semanas, aí nisso assim com plantão e tudo, tirando muitas dúvidas, eu ia religiosamente todos os dias. Então, assim, comecei E eu a lembro de você no início que você tava mais tímida, assim, não sei se é verdade, tá? Mas eu sentia você um pouco mais tímida no início da turma 11 e tal. E aí depois foi se soltando, aí ia dando dica pra galera, aí foi criando amizade. Pô, que massa ver essa evolução aqui da Lu. Não, demais, demais, assim. E foi um outro ponto que me ajudou muito, que a turma, né, que eu A entrei comunidade, né? e a comunidade. As duas, nossa, foi incrível, porque realmente, tipo, principalmente a turma, pelo fato que todos estão em prol do mesmo objetivo, era conseguir um novo emprego, trocar de área, conseguir um emprego. Então, uma dá força para outra, então troca muita experiência. Então, a gente vê que não está sozinho nessa, né? Então, foi muito importante. E outro ponto também na turma, eu consegui, tanto na turma quanto na comunidade, eu conheci, eu sempre assim fui para a área da qualidade, né? Então eu conheci muitos seniors que estão tanto na turma que eu entrei e quanto na comunidade do bem. Então assim, eu troquei muita experiência com eles, eu conheci eles, então O eles me Carlos foi da sua turma, direcionaram. né? Sim, Dedicado sim. especialista, já tem entrevista dele aqui. Ai, que ótimo. E daí, então, ele foi assim, me ajudou totalmente. Que legal. Assim, e ele é sênior da parte da qualidade, né? Então, tanto ele quanto outros começaram a passar muita informação e eu comecei a afunilar a vaga que eu exatamente, assim, que eu estava preparada e o que eu queria. Então, eu via que eu queria uma coisa muito específica. Então, aí eu comecei a aprimorar, comecei a aprimorar. Aí o Carlos, como você falou, ele me ajudou muito, 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 muito. Me ajudou com dando dicas de entrevista também. Então não foi só o conteúdo, então foi os meus colegas também do curso me ajudaram bastante. Então foi um trabalho assim muito incrível, um projeto muito incrível que eu participei. E assim, depois que, umas 3 semanas e meia, assim, depois que o LinkedIn tava ok, depois o currículo tava ok, eu falei, e aí, que posso disparar currículo? Aí você falou, pode. Aí eu comecei a disparar. Aí a visão foi outra. Aí, assim, Começou a melhorar, então, os resultados. sim, eu comecei a passar nos logaritmos da GUP, da Vagas, das as empresas que têm o seu próprio também. E também fui abordada no LinkedIn também. Tanto que a vaga que eu aceitei foi assim, eu não me inscrevi para ela, e assim, foi uma vaga que assim, ela estava aberta há muito tempo para contratar alguém interno e não conseguia ninguém no perfil. Então, e me viram através do LinkedIn e me abordaram. Então, assim, Que maravilha, hein? Imagina, eu duvido que seus colegas aí que conseguiram depois ser já aprovados, depois que foram formados aí nas empresas, tenham um LinkedIn tão poderoso quanto o seu. É um investimento que você fez com a sua vida inteira. foi, foi. Que E legal. assim, foi muito assim. Por mais assim que foi passando, então assim, comecei a disparar os currículos, mais vagas bem mais assertivas. E eu comecei a ser chamada, né, para entrevista com o recrutador, Que com o legal. gestor. Aí eu comecei a avançar nos módulos, conhecer as metodologias e eu comecei a aplicar. E assim, no comecinho a gente fica um pouco mais. Eu Travada. fico mais travado, mas depois foi indo, fluindo, e aí comecei a ir no automático e tal, assim, comecei a desenrolar bem mais e ganhando mais confiança, né? Que legal. Então, até assim chegar. E para essa vaga,
que eu fui abordada, que eu aceitei, foi assim, na semana que eu que eu arrumei o currículo. Só que ela me abordou, só que eu fiz a entrevista com o recrutador. Aí ela me falou que o meu gestor ele ia viajar a trabalho e quando ele voltasse, se eu passasse, eles iam me chamar. Então eu fiquei um tempo, né, me preparando na realidade. Por causa dessa viagem aí, esse gestor me ferrou. Poderia ter tido essa entrevista antes com você. Eu acho que foi até bom, porque foi melhor assim, porque daí eu me preparei muito mais. Claro. Sempre assim, nos plantões a gente conversava, sempre vai. Por mais que eu não conseguia a vaga, eu chegava muito no último estágio, mas não dava gol. Então, assim, eu até cheguei a voltar a duvidar de mim mesma, mas falei, não, todos nós, Luana, até o Carlos me falou, você tá no caminho certo, você só não deu um match com a vaga certa. Na Total. hora que você. Total. Quando vier, aí é isso. Eu falei, beleza. Aí eu não deixava a bola cair, continuava me preparando. Aí essa vaga, a recrutadora me chamou para a vaga do gestor. Aí eu fui, né? Na entrevista online e tal. E eu tava bem mais tranquila, bem mais confiante. Fiz a entrevista do melhor jeito possível. E assim, foi uma entrevista muito tranquila, usei todos os métodos, tinha todas as respostas com base nas minhas histórias, esse é o mais importante, nada genérico. Então, eu comecei a. Daí deu super certo. E na mesma semana, se não me engano, eu já fui para a próxima etapa, que era um case em inglês. Então, foi enviado. Aí eu já fui correndo pro Carlos, falei, Carlos, me ajuda, isso é como que eu devo importar e tal, assim e tal. Aí ele me deu algumas dicas e tal, aí eu voltei pros plantões, falei como e tal. Preparei o case. E o case, nota, era presencial, só que assim, a empresa com que eu tô agora, ela é de outra cidade, é uma cidade bem longe da que que eu morava, no caso. Então, estava bem inviável eu ir fazer presencialmente o case para uma vaga que não estava 100% certa. Aí, assim, eu tinha aceitado, e só que, assim, financeiramente, estava dando muito caro a passagem. Aí eu entrei no plantão, eu estava até meio na bad, e só que você estava de licença, né, paternidade, por causa do Antônio. Aí era ai, esqueci o nome, que estava no Emanuel. plantão. Ele mesmo. Aí eu contei para ele, falei, o que, que você acha? Você acha que eu converso com o recrutador, conto, né, se eu devo ou não expor, né, minha situação financeira, que eu não tinha como ir, não tinha como ir. Daí falou, não, ele me aconselhou e daí eu mandei mensagem. Assim que terminou o plantão, mandei mensagem. Contei tudo, fui mega sincera. Aí a recrutadora falou que ia falar com o gestor que ia me dar um retorno. Eu achava que não ia dar certo, mas deu certo. Confiou no Emanuel e deu certo. Que Deu legal, certo. vou falar pra ele. Aí ele falou que a recrutadora falou que podia ser online, mas que se eu passasse na última etapa teria que ser presencial. Ela falou, tudo bem? Eu falei, tudo ótimo. Aí eu fiz a etapa, deu tudo certo e tal. Assim, eu tava Olha muito só, Lu. confiante. Eu tava morrendo de medo por ser um case em inglês, mas também tinha preparação do PRH quanto a isso, então eu preparei muito bem. E apresentei muito bem, graças a Deus. E daí eu fui para a última etapa, que era a entrevista com o gerente da área. E eu nunca tinha ido numa entrevista de gerente na vida. Então, assim, eu não sabia o que ele me perguntar, porque, assim, o case, a entrevista com o gestor foram muito técnicas. Então, o que ele podia perguntar mais? Um gerente. Então, eu tinha aulas no PRH quanto a isso, né? Eu assisti elas,
conversei bastante no plantão, com o Carlos também, ele foi meu confidente. Então, assim, conversei bastante e ele me passou algumas dicas, falou, ó, segue a metodologia, vai dar tudo certo. Eu falei, tá bom, segui. Assisti aquela aula 300 milhões de vezes. Aí, e eu fui assim, a cara e a coragem para a cidade, que é longe, foi o dia inteiro de viagem. Então, assim, fui para nunca tinha pisado na cidade na minha vida, pisei para fazer essa entrevista. Eu vim da minha cidade para a Caramba. cidade, da rodoviária da cidade, fui para a fábrica diretamente para a entrevista. Nisso, eu fui recepcionada pelo meu gestor e me levou para o gerente. E a entrevista, assim, foi exatamente o que estava no PRH, exatamente. Então, eu estava Olha super só. preparada, estava um pouco nervosa, mas super preparada, bem confiante. E deu tudo certo mesmo. Tanto que Que depois bom. da entrevista com o gerente, o gestor estava na sala também. Quando o gerente foi embora, ele até falou assim: depois de tudo, né, que tinha acabado o processo, aí ele falou assim, como foi, né, eu viajar e tal, porque eu teria que mudar para a cidade da vaga. Aí eu contei, né, a gente conversou e tal. E depois ele falou que ele, depois, desde a primeira etapa, que eu chamei muita atenção dele, porque era exatamente o perfil que ele queria para a pessoa da vaga. Exatamente. Você contou a Então, melhor história para vaga. Isso aí. Então, Legal. assim, foi exatamente o perfil que ele também que estava buscando uma profissional feminina, Legal. né, uma mulher. Assim, ele falou assim, quando viu o perfil do LinkedIn, era assim, exatamente o que ele queria para vaga. Opa. Então, assim, então, assim, eu acho que esse tempo da primeira entrevista até o final, acho que foi essencial para eu me preparar. Então, por isso que Total. eu falo que assim, foram 3 meses, mas foram assim, foram primordiais, porque daí assim, eu aceitei. Poucos dias depois eu tive a ligação, aí fiquei mega feliz, aceitei, fiz exames e tal. Comecei Legal. menos. E assim, foi assim, eu tive um amparo da empresa, porque foi uma mudança, eu mudei para outra cidade, e eles tinham um programa para dar uma assistência, eles têm, né? Então, assim, foi assim, realmente a vaga que eu queria, a empresa que eu queria, Legal. uma incrível multinacional, então, assim, o mais perfeito possível. E nem se inscreveu na vaga, né? Abordaram você. Olha que maravilha. Exatamente, eu não me inscrevi, fui abordada e Que assim, legal. todo esse tempo eu duvidando de mim e realmente assim, era Que o legal. jeito, não era o meu lado técnico, era geralmente, era literalmente o que eu tinha, o que eu estava mostrando para os recrutadores, o jeito que eu estava abordando que estava errado. Então, Saber quando eu contar sua história, né? aprendi, exatamente. Quando eu aprendi um jeito para contar a minha história, é que aí veio certinho a vaga que eu queria. Que legal, que legal. Ó, e você tá falando tanto do Carlos, eu até pesquisei aqui, é o dedicado 162. Caso alguém esteja vendo essa entrevista e queira assistir a entrevista dele também, então vai lá, 162. E você, Lu, é a nossa dedicada 190, está abrindo aí as portas para os top 200 acabarem aí, que eu tinha meta até o final do ano. Eu acho que a gente bate, né? Não sei o que que você vê na comunidade do bem. Toda hora tem alguém comemorando, faltam Eu, 10 só. eu tento acompanhar, mas é muita mensagem. E É muita assim, mensagem. quando eu consegui a vaga, eu super assim, nossa, vamos fazer entrevista? Vamos. Só que assim, foi assim, quando eu consegui a vaga na semana seguinte, era na quarta que me deram a resposta, e eu ia começar na segunda, em outra cidade. Ah, não, Então, é toda assim, mudança, toda logística, né? Não, fique em paz, fique tranquilo. exatamente. Mas Aí, como é que você se assim, sente hoje como um dedicado especialista? nossa, É, assim, completamente diferente da Luana do início do ano. Completamente diferente. Melhorei muito a parte de comunicação também, a minha parte de expressar. Então, não só foi a questão do processo. Então, é uma coisa muito contínua mesmo. Então, assim, desenvolvi muito mais
Assim, eu sei, eu tenho muito mais confiança hoje em dia, principalmente porque agora eu sei das minhas histórias. Então, nossa, total. Que legal, Lu, que legal. Ô, Lu, e aí, se você pudesse pegar um aprendizado na sua jornada para poder passar para a galera que tá dentro do PRH, mas ainda talvez não conseguiu seu emprego, o que que você indicaria para essas pessoas revisarem, para elas estudarem, que foi uma coisa que foi importante para você? Olha, por experiência própria, né? Acho que a parte do autoconhecimento, se tiver algo esteja meio empacando e tal, assim, às vezes voltar para a parte do autoconhecimento é primordial. Eu voltei, por mais que tenha ficado 3 semanas lá, eu voltei, principalmente para estudar a aula da vaga ideal. É muito importante, principalmente para quem vai para a área de fábrica, porque cada fábrica tem uma visão, tem um diagrama diferente. Eu, por exemplo, eu sou da área de qualidade. Eu achava que o meu perfil era de qualidade assegurada. Então, mas cada fábrica tem o seu diagrama diferente e a divisão diferente. Então, eu estava numa fábrica com uma cultura X e agora estou numa Y. Então, assim, é muito diferente e então assim foi primordial eu ir voltando para a aula de autoconhecimento e vaga ideal e conversando com a turma da comunidade para ir Legal. afunilando para ser mais assertivo. Eu acho que Não. esse foi o principal. Se É tiver a base, né? É o fundamento ali. Na engenharia a gente constrói, né? Eu não sei como é que é muito não essas coisas, mas tem uma base, eu acho, para depois ter a construção. Então acho que o autoconhecimento é isso. E Lu, muito obrigado mesmo pela sua história, por compartilhar isso aqui. Ah, quase que esqueci. Se as pessoas quiserem se conectar com você no LinkedIn, elas podem fazer isso para tirar dúvidas, perguntar se é de verdade mesmo, essas entrevistas aqui, se vocês são reais ou são atores. Podem com, fazer isso? com certeza, pode me adicionar, pode mandar mensagem na Que comunidade, pode mandar legal. mensagem para mim também, a gente vai trocando ideia. É Eu a mesma, Luana Ifen inclusive, Marcondes, né? isso. Eu mesma pedi assim ajuda para um monte de gente e assim Que nossa, eu bom. já atrapalho um monte de gente, principalmente os meus pares do meu temperamento lá, os iguais. Eu conversei muito, principalmente em questão de abordagem. Então, assim, foi muito primordial essa troca de experiência. Muito, muito, muito. Que legal. Que legal. Eu tento explicar à comunidade nos meus cursos gratuitos como que é importante, mas as pessoas só entendem quando vivem mesmo, né? Quando elas sentem ali a importância. É difícil explicar o que que rola ali dentro, mas muda completamente o jogo. Você tentar sozinho e Sim. tentar com a comunidade é muito diferente, muito diferente. Para ser sincera, quando eu me inscrevi, eu achava que eu não ia utilizar muito a comunidade. Mas eu falei, sei lá, eu ficar falando que o que está acontecendo comigo e tal, assim. Falei, e eu sou muito tímida. Então, assim, é só quando eu comecei a frequentar, de ler as histórias que as pessoas, as comemorações, as pessoas, assim, até o mínimo, assim, nossa, eu passei no algoritmo da GUP. A galera faz uma festa lá. Então, assim, comemorar as pequenas conquistas juntos. Total. Então, assim, fez muita diferença, principalmente na quesito do apoio. Então, querendo ou não, assim, a parte de estar desempregado, procurar um emprego, trocar de área, é muito complicado, né? Muito estressante. Você não sabe, para muita gente é um terreno assim desconhecido. Então, eu acho que foi primordial a parte da comunidade, Que com certeza. bom. Que coisa boa. Lu, muito obrigado mesmo, de verdade, por essa conversa. E eu espero um dia, se você topar, você entre na CRH também, você tem perfil para poder pegar, né? Desde ali, ó, recém-formada, até chegar na faixa preta, ali com seus 51 mil reais de salário. Com certeza. E de verdade, assim, eu desejo todo o sucesso do mundo para você. Conte com a gente da equipe Ricarreira, conte com a comunidade, o que você precisar, estaremos aqui para poder estar te ajudando, tá bom?
Tá bom, mas com certeza eu vou para CRH. Eu sou assim, né? Como eu mudei de cidade, estou mobiliando um apartamento Claro, ainda, claro. mas com certeza 2026 eu tô lá. Eu Que tô lá. legal, que legal. Obrigado, viu, Lu? Um beijo. Tchau, Agradeço. tchau. Tchau, tchau. Se você chegou até o final desse vídeo, é porque você está se dedicando e é uma prioridade para você conseguir o seu emprego em até 51 dias. Então faz o seguinte, vai aqui na descrição e no meu comentário fixado também, para você se inscrever e participar do próximo curso gratuito do Emprego 51 Dias. Lá a gente vai dar vários presentes, materiais, análise de LinkedIn, vai ter muita coisa para que você possa entender exatamente como melhorar sua GUP, melhorar o seu LinkedIn, como passar nas entrevistas e conseguir o seu emprego em até 51 dias. Então, vai aqui embaixo e já se inscreva no nosso próximo evento.